Fala pessoal, tudo bem? Então, bom, primeiro quero agradecer aí pelo pessoal ter se filiado aí ter se cadastrado aí no canal. Parece que está crescendo, a repercussão tá boa e principalmente por terem feito questionamentos, né, pedido para a gente usar o canal justamente para o que ele serve. O que é? É facilitar para você tirar dúvidas, para você esclarecer alguns pontos que pelo tempo da aula é impossível você aprofundar. Então, este vídeo vai ser sobre duas questões que me fizeram, uma sobre o governo geral e outra sobre as câmaras municipais. Existe uma certa confusão sobre o assunto, tá? Então, eu vou tentar explicar, esclarecer aqui. Como vocês já sabem, vai aparecer para vocês a tela com as informações principais, vai se repetir durante o vídeo, então não precisa sair correndo ou pausar o vídeo na primeira vez. Se quiser, ouça a explicação e depois aí sim pare na tela e aí você copia a tela, tá bom? Então vai aparecer agora a tela. Muito bem. Então, o que vamos fazer? Primeira coisa é em relação ao governo geral. Então, a pergunta principal sobre isso é a seguinte: por que existiu, por que a coroa portuguesa criou o governo geral? Você só consegue responder isso fundamentalmente, como vocês viram no que foi colocado aí para vocês, se considerar o fracasso das capitanias hereditárias. Então esse é o ponto fundamental. A divisão territorial, administrativa territorial do Brasil em capitanias, aquelas longas faixas de terra que ficariam a cargo de um capitão ou donatário, não importa a nomenclatura que você use, produzir a colonização desse território. Ou seja, qual era o fundamento? Colocar esse território para produzir a favor da coroa portuguesa, certo? Muito bem, houve um retumbante fracasso das capitanias hereditárias. Portanto, a coroa portuguesa, tentando sanar esse problema, criou uma outra instituição, que é o governo geral, para centralizar, para dar agilidade, para colocar um representante da coroa junto à colônia e dando poderes para esse sujeito resolver os problemas. É claro que colocado assim, eu até entendo as dúvidas que nascem. Colocado assim, parece que o cara era o super-homem que conseguia resolver tudo. O que está apresentado, na verdade, pelos documentos, não é bem isso. A ideia fundamental é a seguinte: o governo geral foi criado com o intuito de resolver os problemas da colônia, sempre lembrando que as dimensões da colônia lá atrás eram dimensões gigantescas para serem cruzadas, por exemplo, por floresta cerrada, né? Então você transitar de uma capitania a outra era algo absolutamente difícil. Como os registros mostram, algumas vezes para você mandar a correspondência para uma outra capitania e ela retornar, ou seja, você obter alguma resposta disso, demorava mais de um ano. Para você ter uma ideia do isolamento que essas capitanias vivenciavam. Por isso me foi perguntado várias vezes em sala de aula quais foram os motivos que levaram ao fracasso das capitanias. Um deles certamente é o isolamento das capitanias. O segundo, como eu já tinha explicado, são os ataques indígenas. O terceiro são desentendimentos, como vocês vão verificar aí, desentendimentos entre colonos ou entre colonos e donatários, certo? Então, no conjunto, as capitanias hereditárias fracassam. Antes de extinguir-se as capitanias hereditárias, essa divisão territorial, você cria, vamos chamar de um remendo
para que a colônia funcionasse, que é a nomeação do governador-geral. Primeiro vai ser o Tomé de Souza. A instituição, a ideia de se criar o governo-geral é de 1548. Porém, e é por isso que em determinados exercícios vai cair essa data, ele só chega ao Brasil, ele desembarca no Brasil em 1549. Por isso a data oficial, considerando o desembarque do Tomé de Souza, será 1549, tá? Então, nós vamos ter, eu não vou ler o trecho, porque vocês têm ele aí para verificar, mas basicamente, quais são as coisas importantes? Garantir a terra, a colônia brasileira, a Terra Nova, era importante para Portugal. Portanto, ele cria esse instrumento administrativo do governo geral e cria cargos auxiliares a esse governo geral. É o provedor, o ouvidor e o capitão-mor. Eles ficam responsáveis pelas diversas áreas administrativas da coroa. Então você vai ter a administração da justiça, da coleta de tributos e da segurança dessas comunidades. Em relação aos indígenas e em relação, como nós vamos ver, à pirataria dos franceses ou de outros povos. O que é importante notar? E isso é extremamente importante porque a gente vai fazer um link disso lá na frente. Nós vamos ter as rendas brasileiras nesse primeiro momento de colonização, essas rendas vão equivaler a algo em torno a 2,5% das rendas da coroa. Em relação ao que as Índias representavam para a coroa portuguesa, que era algo de 26%, você está falando de uma diferença monstruosa, certo? Então, o que nós precisamos considerar é que a colônia brasileira ainda representava um peso muito pequeno em relação às rendas totais de Portugal. Essa situação lá para o século XVIII e XIX vai se inverter, certo? Nós exploraremos isso lá na frente, tá? Câmaras municipais. A fundação de vilas ou cidades automaticamente geravam a formação das câmaras municipais. Se você estava fundando uma vila ou uma cidade, você necessariamente precisava ter um órgão administrativo para essa região. São as câmaras municipais. Então, em qualquer núcleo populacional de relevância, na época, você vai ter a coroa concedendo a categoria de vila ou cidade e automaticamente criando nessa região uma Câmara Municipal. Como vocês vão ver, o que é a Câmara Municipal? É a reunião da aristocracia rural da época. Eram pessoas que tinham um perfil determinado, eram proprietários de terras e homens, como o Carlos Gabriel gosta de dizer, né? Proprietários de terras e homens, porque só desse jeito você conseguia fazer esse território produtivo, e tinha um perfil que eles não poderiam ser negros nem cristãos novos, como vocês podem ver quando aparece a parte escrita. Aparece, por exemplo, agora. Então, o que nós vamos ter? As câmaras municipais chegam a rivalizar em matéria de poder com os governadores gerais, certo? Então, determinados governadores gerais foram até afastados do cargo em relação quando entraram em conflito, em confronto com algumas câmaras municipais. No geral, o que tem que se entender? A Câmara Municipal, ela era pensada para a localidade em que ela se instalava. Então, diferentemente do governo geral, que tinha a intenção de ver a colônia como um todo, as câmaras municipais diziam respeito apenas àquela localidade. Ou, se você quiser, apenas a capitania hereditária da qual ela fazia parte. Então, por exemplo, o que nós vamos ter? Nos primeiros tempos, as colônias
dos primeiros tempos da colônia, as câmaras, como a de São Luís, Rio de Janeiro e São Paulo, se tornaram, de fato, a principal autoridade das respectivas capitanias, sobrepondo-se aos governadores e chegando mesmo, em certos casos, a destituí-los, certo? Isso mostra o quê? Houve momentos de coexistência das capitanias hereditárias, governo geral e câmaras municipais, que o poder ainda estava pouco centralizado na mão do governador geral. Isso tende a mudar com o tempo. Existe um certo esvaziamento do poder das câmaras municipais e um certo fortalecimento do poder do governador. O que não quer dizer, e isso é importante de se gravar, que as câmaras municipais não foram importantes durante muito tempo da história brasileira. Por quê? Porque, na verdade, as câmaras municipais representavam, e se você parar para pensar, ainda hoje representam, a elite local. Então, eram eles que defendiam os interesses dessa elite local. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Lembre-se da coexistência. Um não impede a existência do outro, mas sim é o conjunto que funciona para a administração colonial. Tá bem? Então, um abraço, espero que tenha ficado legal. Curta, se gostou, curta o like, se inscreva para receber novos vídeos, tá bom? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.